Quem vive com a doença de Crohn ou colite ulcerosa vai percebendo ao longo da vida a que sinais deve estar atento quando uma agudização está a caminho. Diarreias, hemorragias, dores abdominais, cólicas, mal-estar ou cansaço são apenas alguns dos sintomas a que se deve estar atento. No entanto, esses sinais vão depender muitas vezes da parte do intestino afetada e mesmo de qual é a patologia de que estamos a falar, Crohn ou colite ulcerosa. Por outro lado, as agudizações muitas vezes prolongam-se no tempo e as diarreias também, o que faz com que as pessoas com DAI tenham que aprender a lidar com os sintomas até ultrapassarem a crise. Hoje, neste episódio de Dar a Volta à DAI, vamos saber como podemos fazer a gestão dos sintomas quando uma crise bate à nossa porta. Está tudo bem na nossa vida e, de repente, dor abdominal, diarreia, perda de sangue e muco. Faz-nos pensar o pior. Uma crise vem a caminho e lá vamos nós outra vez a enfrentar mais consultas médicas, exames complicados, novas medicações, novas dietas alimentares e, quem sabe, internamentos e cirurgias. No episódio de hoje vamos dar a volta à DAI, aprendendo a fazer a gestão dos sintomas com a enfermeira Clarice Maia, da OLS de São João. Enfermeira Clarice Maia, muito obrigada por estar connosco no Dar a Volta à DAI, da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino. É um gosto recebê-la mais uma vez, desta vez para falarmos sobre a gestão dos sintomas na doença inflamatória intestinal. Sendo a doença de Crohn e a colite ulcerosa, de facto, doenças que poderíamos dizer que não, sendo crónicas, não seria muito difícil de as gerir, uma vez que vamos aprendendo a viver com elas ao longo da vida. Mas nem sempre é assim, porque também são doenças complexas, não é verdade? É verdade. Desde já agradecer o convite, é um prazer sempre colaborar com a APDI. Quando pensamos realmente em doenças crónicas, como a doença inflamatória intestinal, pensamos sempre que há uma adaptação contínua à própria doença. E se calhar isso pode acontecer para algumas doenças com um peso mais leve. Como se calhar uma hipertensão. Não é? Agora, quando pensamos na DAI, isto não é tão linear. A DAI é uma doença inflamatória que pode surgir com agudizações da doença e pode haver uma fase em que o doente está em remissão e que é uma fase mais tranquila para o doente, mas depois a incerteza e a imprevisibilidade da própria doença e as agudizações, as crises, não saberem quando é que vão ter uma crise, tudo isto leva a que seja uma doença em que não é fácil se adaptar pela imprevisibilidade da mesma. E, portanto, cria aqui dificuldades que muitas vezes chegam a ser perturbações emocionais também, não é? Porque isto pode levar a perturbações emocionais, não é? Sim, situação. É verdade. Além das manifestações físicas, as diarreias, a dor abdominal, muito frequente na doença inflamatória, as manifestações psicológicas e as manifestações emocionais estão muito presentes nesta doença. A ansiedade e muitas vezes a depressão é muito frequente. O andarem constantemente ansiosos porque não sabem quando é que vai ser a próxima crise ou porque se isolam, porque não sabem se vão ficar bem indo. Não falam sobre o problema, não é? Ou não falarem sobre o problema, até com a própria família e os amigos, tudo isto causa sintomas de ansiedade e muitas vezes leva ao isolamento e a depressões. O enfermeiro, qual é o papel do enfermeiro aqui, se podemos dizer assim? Porque de facto com o aparecimento dos biológicos e com a passagem, digamos assim, pelo hospital-dia, criou-se aqui uma nova fórmula de o doente estar em contacto, o doente ou a pessoa com doença estar em contacto com vocês. Sim. Que papel tem o enfermeiro em todo este processo? O enfermeiro acho que é uma das peças fundamentais na equipa multidisciplinar. É com quem o doente contacta mais frequentemente e ele pode ter um papel tanto na educação, quer da própria doença, quer sobre a medicação, claro. Na adesão terapêutica do doente. É importante ele perceber porque que é importante fazer a terapêutica de uma forma regular, porque que é importante fazermos as análises, a calprotectina, que muitas vezes eles não sabem, tipo, não sabem para quê, e por isso
desleixam-se a trazerem à amostra. É importante nós educarmos sobre isto tudo e aconselharmos também, se ele vai para fora do país, é preciso programar viagens, é preciso programar saídas até para dentro do país, é preciso programar as vacinas, tudo isto. O papel tem o enfermeiro tem um papel fundamental nesta gestão. Depois, ele pode também servir... Deixa-me fazer-lhe uma pergunta difícil. Há uns anos atrás, esta relação do enfermeiro com a pessoa com doença era um bocado mal vista, entre aspas, até pelos próprios profissionais de saúde. Isso está a mudar? Sim, está a mudar. E isso nota-se muito, mesmo nas próprias organizações médicas. Cada vez mais estão a levar os enfermeiros e a perceberem que para tratar o doente é preciso haver uma equipa multidisciplinar e o enfermeiro é uma das peças fundamentais da equipa multidisciplinar. E quando pensamos até nas novas terapêuticas e nos biológicos, realmente os biológicos vieram transformar os tratamentos da DI nestes últimos anos e realmente o uso dos biológicos é importante não só porque eles vão atuar no sistema imunitário do doente e por isso reduzir tanto o número de crises, o número de internamentos, o uso de corticoides, cirurgias, e realmente vieram revolucionar o tratamento da doença inflamatória intestinal, mas para isso também é importante nós fazermos o doente entender o cumprimento dessa terapêutica, não é? E a importância de fazerem os tratamentos da forma que estão agendados e preconizados. Enfermeira, há estratégias, e se existem quais são, que sejam eficazes, digamos assim, para controlar os sintomas de uma crise de DI? Eu acho que para evitar, as estratégias para evitar uma crise é cumprir a terapêutica, a adesão terapêutica. É importante fazer direitinho a terapêutica, mesmo quando eles estão em remissão e acham que está tudo bem e que podem prevaricar nesta toma ou naquela. Depois, é importante, e quando estamos a falar deste tipo de terapêutica, a presença frequente, seja em 6 meses, o que for, na consulta médica. É importante perceber se a terapêutica está a ser eficaz, os efeitos secundários da mesma, não é? O que está provocando no doente, se está tudo bem, se houve alguma alteração e que seja preciso ajustar, quer a terapêutica ou fazer um switch para outra terapêutica. O exercício físico, as atividades de lazer. É importante o doente não se isolar em casa e praticar exercício. E podemos pensar até, mesmo durante uma crise, podemos... Por exemplo, exercícios que tragam mais o relaxamento, a diminuição do stress, como o yoga, o mindfulness, o pilates, que são, acabam por ser exercícios mais tranquilos e que nos ajudam também a relaxar e a diminuir o stress. Depois também a alimentação. E a alimentação, sabemos sempre que é sempre assim uma discussão. Porque ainda não se tira da cabeça das pessoas com DI de que, de facto, eu já repeti isso aqui noutra gravação, o culpado é o brócolis. Eu costumo dizer que a alimentação é uma alimentação saudável. Evitar alimentos que qualquer pessoa devia evitar, mas que para quem tem uma doença inflamatória intestinal, muito mais. Devemos evitar alimentos inflamatórios, os alimentos processados, por exemplo, numa situação de crise, não é? Tem um Crohn, numa situação de crise, evitar as fibras, até pelo risco de estenoses. Ou seja, a alimentação também vai ter que ser adaptada a cada pessoa e o ideal era que fosse acompanhado por um nutricionista, não é? Porque depois eles também vão percebendo, e eu também costumo dizer isto aos doentes, vocês vão começar a perceber o que é que vos faz bem e o que não. Porque há pessoas que se sentem mal a comer maçã crua e há outras que só podem comer a maçã cozida. Cada doente também tem uma forma de... E eles vão começando a perceber com o que é que ficam melhor e o que é que não podem mesmo comer, porque aquilo
depois provoca-lhe ali algum tipo de outros sintomas que podem deixá-lo desconfortável. Portanto, também para vocês profissionais de saúde nem sempre é fácil fazer a gestão, digamos assim, de toda esta panóplia de sintomas que aparecem na doença inflamatória intestinal, porque cada doente é diferente do outro, não é? Exatamente. E portanto isso deve ser Sim. também difícil, digamos assim, de chegarem a um consenso. É verdade, por isso é que nós não podemos assumir que o que correu bem num doente vai correr bem no outro. Uma terapêutica pode funcionar muito bem num doente e não funcionar no outro. E por isso temos que pensar em cada pessoa como um ser individual. Sim, e acha que a evolução que os tratamentos da doença inflamatória têm tido vão nesse sentido da personalização? Acho. Sim. E eu acho que atualmente os médicos também têm tido mais cuidado ou questionar-nos, ou questionar o doente também. Sim. Na decisão terapêutica. Pois. Envolver as pessoas. Sim, envolvem mais. Mesmo nós, muitas vezes o médico, e por isso é que eu acho que é importante a equipa multidisciplinar, não adianta prescrever um subcutâneo a um doente, quando o médico até acha é subcutâneo, ele faz em casa e vai correr tudo bem, ele vai preferir. Não adianta prescrever um subcutâneo quando eu sei que aquele doente nunca vai fazer um subcutâneo porque ele não tem coragem para auto-administrar, por exemplo. Okay. E por isso é que é importante E esta diga-me conversa. uma coisa, com esta mudança de tratamentos que tem vindo a aparecer, e mesmo com os biológicos cada vez a fazerem-se mais em casa, dessa forma subcutânea e tudo isso, o espírito do hospital de dia tende a desaparecer. É uma coisa que não se fala muito, mas se calhar era uma forma de quem tinha a doença chegar junto do enfermeiro e ter ali uma porta, uma abertura, digamos assim, para falar da sua situação relativamente à doença. O que nós, no caso do hospital onde eu trabalho, o hospital de dia funciona muito mais para a administração dos endovenosos. Nós também fazemos os subcutâneos. Sim. O que eu noto também é que alguns não querem mudar para o subcutâneo porque preferem vir ao hospital de dia. Pois. Qualquer coisa estão com a enfermeira, não é? Eu também os coloco à vontade para, se precisarem de alguma coisa, nos contactar. E nós estamos sempre lá, das 8 às 20, por isso, se não conseguirem... Essa abertura é muito importante, não é? E isso é importante também eles perceberem que, mesmo deixando o hospital de dia, que nós estamos disponíveis para quando eles precisarem. Claro. Depois, também o acompanhamento numa fase posterior também é feito em consulta de enfermagem, e nós também já estamos a desenvolver ali a consulta de enfermagem, mesmo esse acompanhamento, nós quando mudamos, fazemos o switch para o subcutâneo, nós fazemos um pedido de colaboração à consulta de enfermagem, para depois o enfermeiro da consulta contactar o doente e ele ser acompanhado na consulta. É muito bom. Mantém os laços, não é? É isso. Há muitos hospitais que já conseguiram desenvolver a consulta de enfermagem para os doentes de doença inflamatória intestinal e nós conseguimos realmente perceber que o acompanhamento que eles têm é completamente diferente. E que têm sempre outra segurança que não quando não têm a consulta. E diga-me outra coisa, Sra. Enfermeira, fala-se muito da falta de tempo que os profissionais de saúde têm para gerir os muitos doentes que têm na sua lista, digamos. Vocês, enfermeiros, têm tempo suficiente para ajudar o doente, para dar essa literacia, para dar os conselhos, para o ouvir, para o ensinar? Como é que é? É assim, nós tentamos fazer assim o que é mais urgente. Precisávamos de mais tempo. Tentamos dar o nosso melhor todos os dias e acredito que cada um dê o seu melhor cada dia. Mas eu digo que para quem tem a consulta da enfermagem, eu acho que o acompanhamento acaba por ser diferente. Eles terem um tempo para estar com o doente. Muitas vezes ali em hospital de dia, eles vêm para as perfusões, mas nós já temos outros doentes para chamar. E não há o tempo que precisávamos para estar ali, porque o doente nos colocou esta dúvida ou aquela, e nós precisávamos mais tempo
para explicar determinada Por exemplo, assunto. nesta questão da gestão de crises era essencial, não é? Exato. Que eles tivessem disponibilidade de algum profissional de saúde, no caso o enfermeiro, para poderem fazer esse acompanhamento. Não é? Acho que seria muito importante para eles. Era. Vamos falar de uma coisa que ainda não falamos relativamente à gestão de tudo isto. Já falámos aqui em várias causas que poderiam originar, não falámos do descanso. E há dias alguém me dizia que o descanso é um bom conselho que temos de dar para a gestão de uma crise. É verdade? É verdade. Faz falta? Faz falta. O sono é importante em qualquer patologia e para qualquer pessoa. Ele já está comprovado que está associado, a falta do descanso, a falta do sono, está associada à inflamação e à falta de bem-estar. E por isso é que é importante, e mais ainda em situações de crise, o descanso, o dormir bem. E muitas das vezes é o que quero por dizer, evitar os telemóveis à noite, a televisão no quarto. A televisão no quarto, preferir antes ler um livro. Fazer uma meditação, um mindfulness antes, no final do dia, para começarmos a relaxar mais. Mas é muito importante termos uma boa qualidade de sono. Para finalizar, mensagem que gostaria de deixar para quem nos está a ouvir e quem está a passar agora por um problema menos bom, digamos assim, com a sua doença inflamatória, e como é que há de gerir, de facto, os sintomas? Dizer-lhes que sabemos que a doença inflamatória é realmente uma doença imprevisível e que lhes vão causar alguns momentos de ansiedade e de stress, principalmente nas crises, mas saberem também que nós estamos lá, nós profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, psicólogos, que estamos lá para os ajudar se eles precisarem. As associações de doentes são muito importantes. A APDI, eu costumo dizer que a APDI está aberta a todos, sócios e não sócios. Nunca vi ninguém da APDI a recusar ajuda a ninguém, e por isso eu aconselho sempre a APDI aos doentes. Porque realmente, e eles partilharem experiências com outras pessoas que estão na mesma situação que eles, é muito importante. É perceber que eu não estou sozinho. Há outras pessoas comigo e que têm as mesmas queixas, os mesmos sintomas, os mesmos medos. E é muito importante as associações de doentes até porque lá existem os grupos, os próprios grupos de jovens e de adultos, etc., e que podem ajudar. E que podem ajudar e ajudam muito. Sra. Enfermeira, foi um gosto mais uma vez recebê-la, muito obrigada. Prazer foi meu. Em breve voltaremos a estar presentes, de certeza. Muito obrigada. Assim seja. Obrigada. Fazer a gestão dos sintomas na DI é essencial. Apesar de serem doenças crónicas, nem sempre os sinais são iguais. Por isso devemos estar atentos ao que o nosso corpo diz, mas devemos manter a calma e não entrar em stress antecipadamente. O contacto com o médico ou o enfermeiro, quando uma crise se anuncia, é fundamental. Eles podem nos ajudar a perceber aquela diarreia, aquela dor, ou dar atenção a algo que não estamos a valorizar. Caso não consigas o contacto com o teu profissional de saúde, liga para a APDI. Estamos cá para te ajudar.